petróleo é um combustível fóssil presente no nosso dia a dia. A teoria mais aceita é que ele se originou de restos de seres vivos ao longo de milhões de anos. Esse líquido viscoso de cor escura é usado em inúmeros produtos que consumimos na nossa rotina, como gás de cozinha e itens de plástico, mas um dos mais usados é o combustível. Para que esses produtos sejam feitos, o petróleo bruto passa por uma refinaria. Aqui em Santa Catarina não temos nenhuma. Mesmo assim, toda a cadeia produtiva desse combustível fóssil é estudada a fundo em Blumenau. Henry fez a faculdade de Engenharia Química na FURB e depois que concluiu a graduação, já direcionou sua carreira docente para estudos na área do refino do petróleo. Em 1998, após a conclusão do doutorado na Unicamp, ele voltou para Blumenau para criar o Laboratório de Fluidodinâmica Computacional, que fica no Campus 2 da FURB. Com o objetivo de realizar pesquisas de natureza científica envolvendo o escoamento de fluidos, tanto do ponto de vista experimental, onde a gente faz experimentos em escala reduzida, quanto também em experimentos virtuais. Então a gente segue as duas frentes, diferentemente de outros laboratórios no Brasil e até mesmo no mundo. Nos últimos 20 anos, foram feitas várias pesquisas no laboratório que simulam tanto fisicamente quanto virtualmente alguns processos de uma refinaria de petróleo. Que segurança nós vamos ter de que aqueles modelos matemáticos representam com sucesso o que acontece no real? Então o que a gente faz? A gente faz experimentos físicos em escala reduzida, em condições até certo ponto diferentes daquelas que acontecem, né, na indústria do petróleo, que é alta temperatura, alta pressão. A gente procura, por similaridade, representar isso em experimentos a frio. É neste laboratório que é feita a pesquisa que vamos mostrar hoje no FURB Pesquisa. O projeto propõe melhorias em partes de uma refinaria da Petrobras que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Um dos principais objetivos é aumentar a eficiência da produção dos produtos extraídos do petróleo. Para essa pesquisa financiada pela Petrobras, o laboratório trabalha representando 5 unidades de uma refinaria. Uma delas simula em escala menor parte do funcionamento de uma recuperadora de calor. A principal função dela é transformar os gases do processo de produção de combustível em energia elétrica que é usada na própria refinaria. Os gases que passam dentro de uma recuperadora de calor causam uma vibração tão forte que a refinaria é obrigada a diminuir em 20% o ritmo da produção para não colocar em risco a estrutura dela. Podendo liberar algum poluente ou causar algum dano tanto ao meio ambiente quanto aos operadores. Então a gente trabalha aqui com essa pesquisa com o intuito de conhecer essas condições e, num passo seguinte, aplicar essas soluções ou esse conhecimento na indústria. No laboratório dentro da FURB, a água nesse mecanismo representa os fluidos resultantes da queima do petróleo na refinaria. O líquido passa por esses tubos e equipamentos modernos identificam como a água, representando os fluidos, se comporta ao passar por esses cilindros, que geram as vibrações. O Matheus, que faz mestrado em Engenharia Química, estuda a aceleração durante o processo. Cada cilindro ele é acoplado ao acelerômetro individualmente, então em cada um deles a gente vai estar medindo essa aceleração a qual ele está sujeita para fazer essa medição de frequências, esse estudo de frequências de aceleração em cada um deles, que vai levar em conta a posição, o espaçamento entre eles, as distâncias e também as condições do escoamento. Usando o mesmo mecanismo, o Jonathan, pesquisador e professor da FURB, estuda como a velocidade do fluido dentro dos tubos interfere no processo. Tem diferentes formas de se fazer isso. Uma delas é através de medições a laser. Nós temos diferentes técnicas que fazem isso. Uma delas é chamada de anemometria por efeito Doppler. Então nós temos alguns feixes de laser que se cruzam num único ponto de medição que tem um tamanho menor do que 1 milímetro, e nesse ponto de medição esses lasers capturam qual é a velocidade do escoamento. Aqui nós estamos aplicando a líquidos, mas isso também é aplicado
a gases ou partículas ou bolhas ou gotículas em outros experimentos do nosso grupo de pesquisa. O equipamento consegue definir com precisão a velocidade exata e, a partir disso, fazer vários cálculos que podem ser associados às vibrações naturais de um equipamento, no caso, a recuperadora de calor da refinaria. Quando a gente constrói essa distribuição de velocidades, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, nós temos um conjunto de informações de velocidade sobre o qual nós fazemos outros cálculos. A gente define, por exemplo, o espectro de potência, são números adimensionais que vão nos dar informações de que se num escoamento industrial, num certo equipamento, a gente aumentar um pouquinho mais a velocidade, buscando maior produção, isso pode chegar à frequência natural do escoamento, por causa desse tipo de previsão que a gente já está fazendo aqui, e aí o operador ou a indústria sabe que ela não pode exceder esse nível porque passa a ser perigoso. Em outra parte do laboratório está a Bárbara. Ela também é engenheira química formada pela FURB. Desde a graduação, com bolsas de iniciação científica, está trabalhando no laboratório. Hoje ela está no mestrado e o trabalho dela na pesquisa é simular virtualmente o mesmo processo que é estudado pelo Jonathan e o Matheus. No desenho do computador, a estrutura virtual é dividida em vários quadradinhos de tamanho menor. Cada quadradinho fornece vários cálculos matemáticos, que são usados para analisar o comportamento que o gás teria numa estrutura real. Porque a gente quer ter um conhecimento da distribuição espacial de velocidade. Então a gente quer saber como é que é o campo de velocidades, não um valor apenas, certo? Mas em todos os valores. Então ao longo de toda a extensão do canal, atrás de todos os cilindros, a gente quer saber como é que a velocidade se comporta. São cerca de 7 milhões de quadradinhos apenas nesse desenho. Em cada um desses quadradinhos a gente resolve as equações matemáticas que descrevem o escoamento, que dizem como é que acontece a velocidade, para onde que o fluido vem aqui, ele vai fazer esse caminho, ele vai fazer aquele caminho. Então, para ter a resolução do caminho que o fluido vai fazer, a gente precisa ter a malha dividida em vários pedacinhos. Aí o comportamento do fluido gerado através da simulação feita em computador é comparado com o comportamento da passagem do fluido no experimento físico. O resultado é bem satisfatório. O que a gente tira de conclusão disso? Que a simulação que a gente fez, os modelos matemáticos que a gente adotou, eles são adequados para representar o fenômeno físico que a gente quer estudar, que é o escoamento no entorno dos feixes de tubos, que é o responsável por causar as vibrações. Neste caso, o modelo já é validado, ou seja, está pronto para ser usado pela refinaria como uma sugestão de melhoria, mas ainda estão sendo feitos estudos de aprofundamento das simulações. Outra parte que é estudada pela pesquisa é a simulação em escala menor de um equipamento de outra unidade, chamado reator Heiser. Ele faz com que o gás óleo, que é a fração do petróleo, se quebre em quantidades menores, resultando, entre outras coisas, na gasolina. Mas a forma que ele se quebra dentro do reator pode ser mais ou menos eficaz. Numa unidade de craqueamento catalítico, que é muito maior do que isso, pode chegar a 50 metros de altura, 2 a 3 metros de diâmetro, é muito difícil a gente saber, entender ou medir algo que está acontecendo lá dentro. Então, um dos problemas desse tipo de unidade, entre outros que nós estudamos, é como essas partículas podem interferir nas paredes, para onde elas vão, como elas se concentram mais perto da parede ou mais no centro, o quanto isso impacta na reação química que vai produzir a gasolina. Essas partículas têm comportamentos diferentes e específicos. Numa refinaria, com o tempo, o material envolvido vai sofrer um processo de erosão. Aqui, esse processo de desgaste é acelerado usando uma areia especial, que simula essas partículas. O problema é que essas partículas em movimento colidem o tempo todo no chamado topo do Heiser, desgastando o material. Se isso não for solucionado a tempo, ele pode simplesmente furar e vazar todo o fluido. E essa quantidade de tempo, de material erodido, é uma informação que nós medimos continuamente e nós vamos utilizar para comparar com simulações computacionais depois
que vão dizer, comparar com esses dados e nos permitir prever quanto tempo lá na refinaria esse tipo de topo de riser vai aguentar. Se são 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos. E a forma como o topo do riser é fabricado pode interferir em todo o processo. Um dos mais comuns é esse com curva em 90 graus. O escoamento vem por aqui e naturalmente as partículas vão impactar diretamente nessa porção aqui no fundo do riser. Essa é uma peça que já foi desgastada, já foi experimentada. Então a gente vê que nós temos a erosão dessas partículas até que um furo aconteceu. Furou totalmente a parede que tem 1,5 cm a 2 centímetros de espessura. Isso aconteceu durante algum tempo de operação. Pela facilidade da erosão, hoje a indústria já não usa mais essa forma. Serve apenas para estudos de efeito de comparação. O que é mais usado hoje nas refinarias de petróleo é esse em formato de T. O que as pesquisas dos nossos alunos têm mostrado é que a erosão nessa região diminui, mas ela se desloca para outra posição, que é essa posição aqui. Então, os topos de riser, que mesmo sendo em T, também têm seus problemas, e nós percebemos uma erosão muito mais severa e muito mais localizada nessa posição. Mas essa parte da pesquisa da FURB não busca a forma ideal do topo de riser. Outras instituições de ensino parceiras da Petrobras fazem essa função. O que importa aqui é que as simulações físicas e virtuais estão de acordo. O principal dessa etapa do projeto é nós conseguimos validar o modelo matemático, ou seja, dizer o quanto o modelo matemático que nós utilizamos está próximo da realidade física. Dizendo assim, nós vamos fazer a simulação computacional, vamos fazer esse escoamento acontecer lá no computador ou em vários computadores ao mesmo tempo e comparar a resposta desse cálculo com a realidade física, material, que é o experimento que a gente está fazendo aqui. Se esse resultado está muito próximo, então a gente pode utilizar esse modelo matemático para prever quanto tempo uma peça real lá da indústria, da refinaria, vai levar para erodir até furar. Ou seja, toda essa pesquisa que a FURB realiza é para dar principalmente respaldo para uma futura aplicação na indústria. Então o que a gente faz? A gente compara o que é obtido nos sensores virtuais com os sensores reais. Quando a gente entra em concordância disso, a gente diz, olha, o modelo está validado. E estando validado, como ele é um modelo geral, ele é um modelo teórico até certo ponto, ele é passível de extrapolação. Eu posso usar esse modelo para extrapolar situações, por exemplo, reais da indústria do petróleo. Então eu começo a simular com o modelo validado um processo real da indústria do petróleo. As refinarias funcionam 24 horas por dia. Pará-las em apenas 2 situações, ou se acontecer algum problema, ou se for realizada alguma parada programada. No caso da refinaria da pesquisa, essa pausa ocorre de 5 em 5 anos. A próxima está prevista para setembro do ano que vem. Até lá, os trabalhos precisam ser concluídos. Está tentando fazer o possível para que a gente tenha esse diagnóstico e o prognóstico em tempo hábil para que isso possa ser implementado. E isso está ocorrendo tudo certo? Está tudo ocorrendo de acordo, a gente já encontrou alternativas interessantes e isso está em discussão com os interlocutores da própria Petrobras. É claro que as pesquisas, neste caso, têm o objetivo de melhorar a produtividade das empresas, mas a consequência pode chegar até os consumidores e ao meio ambiente, com um combustível de maior qualidade, fruto de uma produção mais eficiente. Eu entendo que esse seria o maior ganho hoje em se falando de refino de petróleo, que seria melhorar a qualidade das emissões. E quem está inserido na pesquisa também participa de um grande processo de aprendizagem. Hoje o laboratório da FURB conta com um trabalho de cerca de 40 pessoas, desde pesquisadores de pós-doutorado até quem está na graduação. É o caso do Carlos Alberto, aluno da 8ª fase de Engenharia Química, que está na pesquisa com uma bolsa de iniciação científica. Ele ajuda os colegas em praticamente tudo. Eu não tenho tanta ciência quanto um mestrando que ele está estudando para isso. Eu ajudo e com toda certeza eu tenho muito mais contato com a pesquisa do que se eu estivesse só fazendo a graduação. O laboratório proporciona isso para a gente. Eu já aprendi muito só por
tá aqui convivendo. Já a Bárbara está de malas prontas. Ela vai fazer doutorado no Canadá em setembro. Uma jornada de 4 anos. A expectativa tá alta, né? Eu estou confiante, assim, né, de que eu consegui aprender bastante coisa aqui para conseguir conduzir as pesquisas que eu vou ter que iniciar lá. Então eu vou com um bom fundamento para iniciar um novo tópico, né, de certa forma. A Bárbara está indo, mas muitos vão seguir com o trabalho. Eu me sinto um privilegiado trabalhando aqui, porque a quantidade de informações, a quantidade de aprendizado é enorme. Tudo isso dentro da FURB, pioneira neste tipo de trabalho, reconhecida nacionalmente e até internacionalmente. O legado para a universidade é que nós estamos com laboratórios de ponta, né, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, porque a gente consegue fazer o casamento de duas atividades, que é tanto a parte experimental quanto a parte de simulação numérica, a parte de virtualização dos processos. Então nós estamos indo na direção, por exemplo, da engenharia 4.0, por assim dizer, usando os termos atuais aí que o pessoal tem colocado. Essa virtualização dos processos, a gente está dando exemplos para vários outros lugares do país e até com parcerias internacionais.